A Sociedade em Conta de Participação, conhecida como SCP, é uma sociedade empresária que está prevista hoje entre os artigos 991 e seguintes do Código Civil. No contrato de comenda, onde o capitão do navio que realizava expedições, ele buscava sócios e investidores para que conseguisse bancar aquela expedição para onde ele fosse. Então esses sócios acabavam investindo na expedição e o capitão, em nome dos sócios ocultos, fazia as negociações ao longo da sua jornada. Na volta, já com o lucro obtido dessas negociações, ele dividia então o lucro com esses investidores, cada um na sua cota. Alguns investidores colocavam mais dinheiro nesse negócio, outros colocavam menos. É uma sociedade empresária que não requer nenhum tipo de registro, tanto na junta comercial quanto em cartório. É uma sociedade chamada de discreta por alguma doutrina. Então não existe a necessidade de fazer qualquer registro, inclusive de ter um documento formal, né? Esse tipo de sociedade pode ser criado até de forma tácita. Na verdade, a única burocracia exigida dentro desse formato é a inscrição dentro do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, né? O CNPJ. Por isso que se torna modelo atraente para a área da saúde, para a área médica, onde os profissionais médicos entendem que vão atuar dentro de uma sociedade em conta de participação, vão receber os valores oriundos da prestação do seu serviço sem a tributação, né? Porque por ser uma sociedade, ela tem a distribuição de resultados isentos de tributação. O sócio oculto, ou sócio participante, ou sócio investidor, ele não pode atuar no serviço fim da sociedade. Quem representa a sociedade perante terceiros é o sócio ostensivo, que é o detentor do contrato. Sócio ostensivo, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, geralmente no caso da área da saúde, são pessoas jurídicas, empresas já consolidadas no mercado e fazem os contratos, né, com os hospitais. Eles acabam sendo o sócio ostensivo na criação da SCP e os médicos acabam ingressando como sócios investidores, sócios participantes, como fala o Código Civil. Essa é uma modalidade muito usada no meio de startups, mercado imobiliário, como forma de investimento. Então nós temos um sócio ostensivo, um sócio oculto, que é o famoso sócio participante, onde o sócio oculto ele entra com investimento financeiro e não mão de obra de trabalho. A mão de obra é realizada pelo sócio ostensivo. Quando a gente pega esse modelo consolidado no mercado imobiliário hoje e nas startups e traz para uma relação de trabalho onde o médico ele é sócio oculto participante e o dono da empresa, que muitas vezes não é um médico, né, alguém da área da saúde, que é o sócio ostensivo, acaba achando de uma forma fácil, uma forma ágil de criar, através do CNPJ, uma SCP, onde ele é o ostensivo, o dono da empresa, o proprietário, e os médicos que estão entrando na sociedade são sócios oculto participante. Porém, vale ressaltar que esse médico ali, ele não está fazendo investimento nessa empresa, ele está entrando numa forma de relação de trabalho completamente ilegal e que agrega risco. Então, no momento que o médico entra como sócio oculto numa SCP e vai realizar um trabalho, ele está desvirtuando esse modelo de trabalho. Já existem decisões do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que diz que o sócio participante não pode atuar no serviço fim do contrato. O profissional, então, por muitas vezes, aqueles valores que ele recebia isento de tributação, ele pode vir a ser autuado pelo fisco para que seja realizado o pagamento na pessoa física. Então, imagina, trabalhou por alguns anos, né? Lembrando que o prazo do fisco é de até 5 anos para rever os atos praticados. Então, durante 3, 4, 5 anos, trabalhou dessa forma e ao final do 5º ano vem uma autuação da Receita Federal dizendo que todos aqueles valores recebidos a título de distribuição de resultado isento de tributação vão ter que passar a ser tributados na pessoa física. Então, o modelo de contratação via SCP hoje no meio médico vem de forma recorrente, trazendo muito risco a esse formato, porque acaba expondo o médico, principalmente o médico recém-formado, o médico que é novo no mercado de trabalho, que não tem conhecimento adequado, ou não tem uma assistência contábil, fiscal, jurídica por trás que possa orientar da melhor forma. Toda vez que a gente fala em SCP que envolva mão de obra médica, trabalho médico, o médico tem que ter o discernimento e entendimento do que é essa modalidade de contratação
e se ela serve para o médico ou não, e como essa modalidade ela está postada no mercado, né? A sociedade em conta de participação, também nesse modelo aplicado na área da saúde, ele é visto como uma forma de subcontratação, onde o CNPJ que teve o contrato originário com o hospital, ele acaba transferindo para terceiros a obrigação da prestação desse serviço. O que significa? O CNPJ da empresa ostensiva é quem tem o contrato com o hospital. Só que, ao utilizar o médico, que seria o sócio participante na prestação do serviço fim, ele está terceirizando, porque lembra que a SCP exige o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ou seja, vai ser gerado sim um número de CNPJ que vai ser distinto daquele contratado. Então, no momento em que tu acaba utilizando a SCP para apresentar um vínculo do profissional naquele contrato, acaba sendo uma subcontratação, porque não é o CNPJ originário da prestação do serviço que detém a vinculação do profissional. Veja-se que hoje em licitações públicas praticamente é vedada a subcontratação. Em alguns órgãos é permitido um limite mínimo de subcontratação, de até 30%, 40%, 20%, vai depender do modelo de contratação. Então, o profissional médico, ele precisa estar atento ao contrato originário, onde o sócio ostensivo possui com o hospital, para ver se há a permissão para a subcontratação do médico, que trabalha como um sócio participante. Então, veja, temos aqui um problema, onde a sociedade pode estar atuando de forma ilegal num modelo de subcontratação, que geralmente é vedado nos contratos, e também temos o problema da tributação do profissional sócio. Então, a sociedade em conta de participação efetivamente não é o melhor cenário e existem pessoas e doutrinas que falam, inclusive, já sedimentado pelo CARF e pelo Tribunal de Contas da União, que é um modelo ilegal quando se fala da atuação do sócio participante no serviço do objeto social da sociedade. Pensando nisso, o Grupo DOC sempre esteve atento a todas as modalidades de sociedade empresária. Não à toa, temos hoje um departamento jurídico formado por mais de 10 profissionais, além das consultorias externas. Então já foi validado que a sociedade em conta de participação não é um modelo adequado e muitas vezes dito como ilegal, inadequado para a prática da prestação de serviço da saúde. O Grupo DOC não atua com empresas em sociedade em conta de participação porque entende que é inadequado para a prática médica e a gente, dentro do Grupo DOC, pensa sempre na segurança jurídica na aplicação dos nossos processos. Eu gostaria que todos tivessem atenção. Essa forma de contratação ela é específica para investimentos e não para trabalho médico, onde o médico é o sócio oculto, ele é um investidor e não um trabalhador. O Grupo DOC está disponível para sanar dúvidas dos sócios, colegas médicos aí, a gente está à disposição. Um abraço a todos.